Bom, eu sou o Carlos Chagas, sou advogado de formação, sou de carreira do Banco do Brasil e hoje atuo como advogado também no Senado Federal. Além disso, tenho um escritório, meu escritório é em Brasília, e entre outros casos estou atuando no caso da falência do Banco Santos, em favor do Dr. Edemar Cid Ferreira, ex-controlador do conglomerado. Edemar é um estelionatário que merece estar na cadeia? Não. Edemar é um injustiçado. Foi vítima de um processo. Eu te confesso que eu não conheço com profundidade o início desse processo e, sobretudo, as razões, principalmente aquelas eminentemente políticas que levaram à quebra do banco, do conglomerado financeiro dele, mas que certamente houve razões que levaram a isso, mas isso já faz muito tempo, né? Já se passaram 17 anos ou mais, né? Foi um processo, a quebra do banco foi em 2005, e eu, evidentemente, não estava nesse momento. Então, eu não tenho conhecimento profundo das raízes disso, mas eu tenho conhecimento, e posso dizer que eu tenho conhecimento das consequências disso e de como isso está no momento atual. E posso atestar com segurança e tranquilidade que o Dr. Edemar não é estelionatário, não é criminoso. Aliás, isso também, até onde eu tenho conhecimento, embora eu não seja advogado criminalista dele, a justiça também assim tem reconhecido. Então, foi vítima de um processo que, por algum motivo, levou à bancarrota do conglomerado financeiro dele. Mas ele próprio nunca transgrediu a lei para que isso ocorresse. Mas vítima como? Ele não roubou dos correntistas do banco? O que aconteceu? Por que ele está sendo processado? Por quê? Qual que é a verdade sobre isso? Ele não pode ter roubado dos correntistas ou dos aplicadores ou dos operadores do banco, do conglomerado financeiro, porque hoje a gente tem uma situação em que esse mesmo conglomerado, se ele tivesse rígido, né, se ele tivesse em funcionamento, ele tem um balanço positivo, né? E, de fato, é uma razão que gera alguma perplexidade, não há dúvida disso, né? Que como, se eu estou dizendo que em 2005 se decretou um processo de falência sobre o conglomerado, e ao mesmo tempo eu estou dizendo que hoje, passados 17 anos, há lá recursos suficientes para pagar todas as dívidas e ainda sobrar muito dinheiro. Eu acho que esse seria o nó górdio a ser desvendado nesse processo de falência do Banco Santos. E é o que, penso eu, estamos muito próximos de chegar a esse desfecho, né? E o fato é que as dívidas estão quase no fim, elas estão quase sendo honradas na sua totalidade, faltam muito poucas, e você ainda tem uma massa de ativos muito grande para serem realizados. O que houve com ele? Foi uma influência política, um problema econômico? Ninguém entende até hoje qual a razão da falência do Banco Santos, ou da intervenção no Banco Santos. Também, realmente, essa é uma resposta que eu, por não estar lá, eu não sei te dar com segurança. Acho que talvez o próprio Dr. Edemar deva saber contar com exatidão o que ocorreu e quais foram as razões políticas, jurídicas e econômicas que na época ocasionaram esse processo de intervenção, liquidação e falência. Agora, veja bem, a argumentação dele é que ele cresceu demais e que o Banco Itaú, através da senhora Milu Vilela, uma das acionistas, influenciou o Banco Central para que houvesse uma fiscalização injusta, segundo ele, no Banco Santos,
de forma que provocasse uma corrida bancária. Eu presenciei isso, né? Naquela época, todo mundo presenciou, que liquidou o banco, que acabou com esse chamado castelo de cartas que era o Banco Santos. Eu também já ouvi essa história do próprio Dr. Edemar, mas como eu não a vivi e eu não a presenciei, eu não vou recontá-la em segunda mão, né? Mas qual que é a sua argumentação, então? Isso, de fato, acho que é algo plausível, é verossímil essa alegação que ele conta, né? Acho que pode ter ocorrido sim, alguma coisa desse tipo ocorreu certamente, porque não havia razão para que tivesse naquele momento a intervenção, a liquidação e a falência do banco. Agora, se é exatamente essa história, eu não posso atestar, porque eu de fato não a vivi, não estava lá. Agora, que houve alguma coisa desse tipo, absolutamente houve, que houve uma intransigência, uma agressividade do Banco Central em cima do conglomerado financeiro do Banco Santos para levá-lo à bancarrota, houve, né? Que houve uma indisposição, e isso os documentos demonstram isso, o inquérito produzido pelo elemento Vânia Aguiar, que foi quem capitaneou todo esse processo de intervenção, liquidação, e até hoje está na falência. Isso houve, são inquéritos agressivos, raivosos, coisas que até pela minha experiência bancária, não é de Banco Central, é fato, é de Banco do Brasil, mas eu nunca vi documentos com tanta ojeriza contra uma pessoa. E de onde que vem esse ódio contra o Edemar? Porque você hoje tem que defendê-lo, e você alega perante a justiça que ele foi vítima de quê? Foi vítima de um processo injusto que levou o banco dele à bancarrota. Isso é tudo que eu posso dizer. Eu não tenho elementos para dizer que foi o interesse do Banco Central, que foi um interesse, que houve um interesse ou uma ação do Banco Itaú. Eu não conheço isso, eu só ouvi isso do Dr. Edemar, e se você me perguntar do ponto de vista particular, eu até acredito no Dr. Edemar. Mas eu não tenho elementos nenhum, eu nunca recebi nenhum documento, não nada. Há muitos indícios, né, que o próprio doutor Edemar elenca. A diretora da época do Banco Central, ou que participou desse processo de algum modo, depois acabou se tornando conselheira fiscal ou de administração do Banco Itaú. Então, alguns fatos, né, alguns indícios. Mas eu não tenho documentalmente, como advogado, nada que eu possa dizer para você. Foi o Banco Itaú, foi Milou Vilela, foi fulano, foi ciclano, foi o governo da época, foi o PT, foi o PFL, foi seja lá quem for. Eu não tenho esses elementos. O que eu posso dizer é que houve um processo que decorreu, e ele foi injusto contra o banco e contra a pessoa do doutor Edemar, e levou a isso tudo. Isso eu posso dizer com tranquilidade. Mas espera aí, perante a justiça hoje, qual que é a principal linha de argumentação baseada em fatos e documentos hoje? A linha de argumentação baseada em fatos e documentos é que hoje nós temos um balanço apresentado e endossado pela própria justiça que diz que o banco, em termos de face, em valor de face, tem ativos da ordem de 12, 13 bilhões e dívidas da ordem de 800 milhões. É um fato que causa alguma espécie, uma vez que houve a decretação de uma falência há 17 anos atrás, percorreu-se todo esse período e ainda assim a gente tem mais ativos do que passivo. Né? Num raciocínio de padeiro, nós somos levados a crer que então há 17 anos não era o caso de falência, porque você só decreta a falência quando você tem mais dívidas do que, sendo bem singelo aqui, do que dinheiro para pagá-las. Essa é a perplexidade colocada. Mas isso aí é a sua opinião ou já... Não, isso são fatos. Isso não é minha opinião.
Isso está documentado no processo da falência. O que você chama de 12 bilhões de ativos? São dívidas de créditos a serem recobrados. Tá. E disse que essas dívidas de crédito a serem cobradas não correspondem a esse valor, que seria plausível hoje um desconto da dívida para que se fechasse um acordo, né? Estou falando de Caoa, estou falando de Hering, estou falando de um monte de credores. Ontem mesmo eu encontrei com uma pessoa que tinha colocado dinheiro num fundo de investimento do Banco Santos e perdeu tudo, assim, muita gente, então vários credores. Você acha que esse dinheiro vai ser recuperado um dia? O que vai resultar desse imbróglio todo? Bom, eu não conheço o caso específico da pessoa com quem você encontrou, mas essa expressão perdeu tudo, eu acho que ela é improvável, porque já foram pagas grande parte das dívidas da época da quebra do banco. Eu não acredito que essa pessoa tenha perdido tudo. Acho que essa pessoa já recebeu grande parte e ainda tem alguma parte para receber. Eu não sei qual a natureza do crédito, qual a classificação. Certamente você também não sabe me dizer isso. Investimento em fundo de investimento. E nós não vamos... Seria o crédito quirografário. Sei. O crédito quirografário são os que estão faltando para pagar no montante da ordem de 800 milhões. Ou menos do que isso, talvez. Né? Então, essa pessoa já recebeu uma boa parte, já foram feitos 6 rateios, parece que estão indo para o 7º, então essa pessoa não perdeu tudo, ela recebeu uma boa parte e receberá o resto. Esse é o fato. Tá bom, não balança a mão. Vamos supor que eu seja o juiz. Sim. A sua argumentação é, você chega para mim e fala, senhor juiz, foi uma injustiça, foi um movimento político, ou foi um movimento de interesse de alguns competidores, ou foi de interesse do governo. O juiz acredita nisso? Eu tenho que acreditar nisso? Em que você se baseia? Isso é só uma opinião sua, não tem fato nenhum que corrobore com isso, tem? Tem elementos que corroboram, mas eu não preciso dizer isso para o juiz, não é função minha como advogado, nesse estágio, porque essa discussão nós a estamos tendo aqui para um resgate histórico, que é o nosso objetivo. No âmbito do judiciário, essa discussão ela já está superada. Né? A discussão que nós temos hoje no judiciário é o seguinte: nós temos mais ativos do que passivo, é hora de liquidar e terminar com esse processo, com o pagamento de todo mundo e levantamento da falência. Essa é a nossa argumentação. Nós não levamos ao juízo mais essa discussão de que lá atrás o processo foi justo, injusto, devido ou indevido. E, evidentemente, se eu levasse essa discussão, se eu repristinasse essa discussão nesse momento, o juiz não poderia, sob nenhuma circunstância, colhê-lo. Não vou dizer nem o juiz pessoa física, fulano que está sentado lá nesse momento, mas o juízo não poderia colhê-lo, porque o juízo aí estaria reconhecendo que há 17 anos decretou uma falência que não poderia ser decretada. Isso aí, evidentemente, não seria confortável para ninguém. Nós estaríamos diante de um dos grandes escândalos judiciais brasileiros, talvez o maior deles, né? Então isso não vai acontecer e não é interesse do meu cliente, do Dr. Edemar, nesse momento, resgatar essa discussão no âmbito jurídico, é claro. Nós estamos aqui fazendo um resgate histórico, isso é uma coisa. No âmbito do judiciário, o que nós queremos? Pagar todo mundo, que todo mundo seja satisfeito, que todos os credores sejam satisfeitos, que a falência seja levantada e que se dê destino legal aos créditos sobrantes. Por que não acaba esse processo? São 18 anos. Não acaba. Por quê? Não acaba. Não acaba porque há interesses que impedem que o processo chegue ao fim. Por exemplo, as remunerações do administrador judicial, que são altíssimas. Quanto? Nós já denunciamos isso várias vezes nos autos, questionamos, e claro que isso não nos dá um juízo
não nos dá ouvido, o juízo que é quem nomeia o administrador judicial já recebeu, dentro do processo de falência, valores da ordem de mais de 100 milhões, entre gastos, aluguéis, despesas, honorários e tudo mais. Ele recebe, salvo engano, eu acho que é 30 mil por mês, mais algumas empresas que ele contrata, tem uma série de detalhes lá, eu poderia até ter trazido, mas eu acho que ficaria a gente entrar em números aqui. O fato é que ganha-se muito dinheiro com processos de falência no Brasil. Algumas poucas pessoas ganham muito dinheiro nos processos de falência no Brasil. E não são os credores, não são as instituições falidas. O senhor Vânio, que era o interventor, saiu do Banco Central, virou o administrador da massa falida e, segundo o próprio Edemar, ficou milionário com isso. Isso é ilegal ou é só aético? Ilegal não é, né? Porque tudo que ele faz tem a chancela do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então não se pode falar em ilegalidade, né? Agora, o fato é que ele está ganhando muito dinheiro lá e isso o faz, para dizer o mínimo aqui, o faz se desinteressar pelo fim do processo. Quanto mais esse processo caminhar, né? Para dizer pouco. Então, esse problema de levar esse processo para sempre ou indefinidamente tem um nome. O problema se chama Vânio Aguiar. Certamente. Sei. É isso. Ele vai dar entrevista para nós também, eu já dei uma entrevista informal, e ele se defende, falou assim, olha, estou dentro da lei, não fiz nada de errado, saí do Banco Central e faço todo o possível para pagar os credores o mais rápido possível e terminar esse caso. Ele já se defende assim. Então eu fico pensando, com quem está a verdade? Porque que interesse é esse em continuar só por causa dele? O juiz, o Ministério Público não está consciente disso, não? Está consciente de tudo, porque o Ministério Público se manifesta diuturnamente no processo, o juiz, em tese, dirige o processo, então todos estão absolutamente cientes e conscientes de tudo que está acontecendo. Agora, eu entendo, e até recebo com naturalidade a defesa do Vânio Aguiar, porque, de fato, do ponto de vista meramente formal e legal, não tem nada incorreto mesmo, salvo alguns detalhes que a gente já apontou lá em prestações de contas e tudo mais, realmente alguns detalhes, alguns deslizes ele os comete, mas fora isso, realmente do ponto de vista formal e legal, está tudo correto. Agora, os fatos não ajudam na defesa dele, convenhamos. Quando ele diz, eu faço tudo para bem resolver e terminar com isso o mais rápido possível. 17 anos não abonam essa tese. Né? Sejamos muito razoáveis aqui. Né? 17 anos não dão sustento à afirmação dele, salvo melhor juízo. Né? E o Edemar acha também, na opinião dele, que ele dá um desconto abusivo aos devedores do banco. Isso é verdade, não? Tem essa questão também, que é uma questão importante. Aí essa sim é uma questão que a gente tem discutido muito no Poder Judiciário, sem sucesso, é verdade, tenho que confessar, que são a questão das cobranças da busca desses créditos, né? Exemplo. Os créditos do banco, como eu disse, eles consistem em dívidas de credores que operavam de devedores que operavam com o banco. E o que ocorre, né? Tudo, na verdade, Pedro, você tem que compreender como um processo, o processo como um todo. E como o processo, pelo menos na nossa ótica, ele começou viciado, isso vem trazendo consequências ao longo do tempo e vai descambando numa série de anomalias. Quando o Vânio Aguiar, para aparelhar a intervenção, como eu lhe disse,
que não era devida, não era o caso de intervenção, liquidação e falência do banco, ele tem que dar uma justificativa na época. Nós não encontramos aqui a justificativa político-jurídica, o doutor Edemar as apresenta, mas nós não. E o que o Vânia apresenta? Fala, não, todas as operações do banco são frias, são fraudulentas. Então, todos os créditos que o banco, que a instituição, que o conglomerado, eu falo muito banco, mas na verdade leia-se conglomerado, porque era muito mais do que um banco. Então ele vem, faz um inquérito, esse inquérito raivoso que eu já mencionei, e ele diz o seguinte: o banco está quebrado, a hipótese de intervenção, liquidação e falência, porque todas essas operações, elas são frias. Esses débitos, né, ou esses créditos que a instituição financeira afirma que tem, eles não valem nada, valem tudo zero. Isso é tudo pó. Quem fala isso? O Vânio Aguiar, no inquérito que ele aparelha contra a instituição financeira e contra o doutor Edemar e contra a diretoria. Mas isso é comprovado? Eram operações casadas onde tinha paraísos fiscais envolvidos e mesmo os credores do banco reconhecem isso, que eram operações irregulares. E deixa eu continuar então um pouquinho, me perdoe aí se estou sendo enfadonho, mas você tem que entender o que é uma operação bancária. De fato, o que ocorre? Então ele fala isso, todas as operações, todos os créditos que a instituição financeira alega ter, elas não existem, não valem nada, valem pó, são pó, não valem nada. Tá ótimo, muito bem. Por que essas operações elas seriam não seriam rígidas, né? Seriam operações que não teriam... Heterodoxas. Heterodoxas elas eram. Heterodoxas elas eram. Mas a heterodoxia não é ilegalidade e não é proibido, principalmente quando nós estamos falando do mercado bancário, nós estamos falando de um conglomerado financeiro, né? Haviam operações casadas? Haviam sim. O que a instituição fazia? Ela emprestava para uma determinada empresa um valor e falava, só que uma parte desse valor eu quero que você, eu não sei, né? Na época eu evidentemente não trabalhava no banco, mas eu imagino que o argumento seja esse, como uma forma de autoliquidação, eu quero que você aplique uma parte numa subsidiária minha, que tem aqui ou debenture ou algum outro papel. Eu quero que você deixe uma parte do empréstimo dentro do meu conglomerado. Imagino eu não estava na diretoria do banco, eu não teria nem idade para isso, né? Mas imagino eu que o argumento que usava-se na época devia ser, é um mecanismo de autoliquidação. Você passar a mão no dinheiro todo e levar, você deixa aqui uma parte dele. Isso não é proibido, isso não está escrito que é proibido. A venda casada, ela é proibida no Código de Defesa do Consumidor. Ela é proibida quando, se eu for aqui ao Banco do Brasil, do lado onde nós estamos aqui, e da onde eu sou egresso, e eu for lá e falar, olha, me faz um CDCzinho de 50 mil reais que eu quero comprar um Opala. E a menina lá fala, claro, doutor Carlos, faremos sim, mas você tem que fazer aqui um seguro com a Brasil Seguros, ou você tem que comprar um Orocap com a Brasil Cap. Aí sim, porque aí eu estou na condição de consumidor. Essa regra não vale para Votorantim, para grandes empresas, para Caoa, que chega lá e fala, doutor Edemar, o senhor me financia minha planta na cidade de Anápolis? E ele fala, financio, porém, eu quero que uma parte desse recurso seja aplicado aqui em debêntures da Investe Santos ou em algum ativo do próprio banco. Tal. Então não tinha, mas eram heterodoxas. Tudo bem, era uma operação bancária, era um banco, nós não estamos falando de uma instituição de caridade ou de uma fundação pia. Então, tudo bem, retomando o raciocínio, então, e deixando essa derivada. Com base nisso, o Vânio Aguiar afirma, então, que tudo não valia nada, que o banco não tinha nada a receber, não tinha crédito nenhum, e, portanto, era caso de, como eu disse, intervenção, liquidação e falência. Muito bem. Só que, como
seja interventor, seja como liquidante, ou seja como administrador da falência, ele é obrigado, evidentemente, pela lei, a recobrar esses créditos, mesmo ele tendo dito que eles não valiam nada. E ele vai à justiça, e nisso ele cumpre o seu papel, ele vai à justiça atrás de cada um dessas pessoas, desses players do mercado que operaram com o banco, fala, meu amigo, você fez uma operação aqui com o banco, tal, periri, piriri, e você tem que pagar por isso, né? Os credores, né? E aí eu volto ao início da minha frase, quando eu digo, como a coisa começou errada, ela vai descambando numa série de problemas. Os credores falam, não, Vânio, aqui o seu relatório, você mesmo disse que tudo isso aí é pó, eu não tenho que pagar nada. Não devo nada, nem conheço, nunca fui aí, não sei de nada. Não, tem aqui, você assinou uma célula de crédito bancário, você assinou aqui, levou o dinheiro. Ah, mas eu apliquei uma parte do dinheiro. Sim, você aplicou uma parte, mas você levou a outra parte e você fez isso como empresário. Então, você deve, né? E a justiça teve o mesmo raciocínio que eu estou fazendo aqui. A justiça falou, não, pode até ser uma operação heterodoxa, como você usou aí, mas é uma operação bancária como qualquer outra e tem que pagar. E a justiça deu o ganho de causa na imensa maioria dos casos. Na imensa... Ganho de causa significa você tem de pagar. Tem de pagar. Mesmo assim eles não pagam. Tem de pagar. Isso, exatamente isso. A justiça então disse, não tem essa história, tem que pagar. Se pegou, tem que pagar, mas eu apliquei lá, tudo bem. Aí o que você aplicou, você vai receber também. Você tem de receber, tudo certo. Problema nenhum. O que você tomou emprestado, você tem de pagar. O que você aplicou, você tem de receber. Muito bem, sem problema nenhum. Isso disse a justiça. Com isso, o banco, a instituição financeira, o conglomerado, passou a ter ativos. Aqueles ativos que ele afirmou que eram podres e que não existiam, eles voltaram ao mundo jurídico por força da justiça. Peraí, eles pagam ou não pagam? Pois é, exatamente. E aí isso foi dando ganho de causa, e eu vou chegar na perplexidade da sua pergunta. Então, dá ganho de causa em primeira instância, segunda instância, STJ, etc., começa a executar, etc., etc. O banco, a massa falida, vai ganhando tudo e eles não pagando, eles resistindo o máximo. Aí que entra a grande crítica, e que é a briga que nós estamos travando no Poder Judiciário, aí dessa sim, eu estou participando e posso falar dela, que é a conduta do Vânio nesse tocante. O que ele faz? A hora que chega no último do último, que a justiça fala, não tem jeito, tem que pagar, acabou tudo. Não há mais recurso nem para o Papa Francisco. O Vânio vai lá, ele faz um acordo e fala, não, então é o seguinte, eu te dou desconto aqui de 90%, você paga só 10% do valor de face, do valor da dívida. Tem feito isso reiteradamente. Por quê? Tem feito isso reiteradamente. Eu não sei a razão. O que eu posso dizer é que talvez seja com o intuito de desfazer de créditos, né, para não chegar ao fim da falência, para não reconhecer que ele decretou uma falência errada. Porque um desses créditos, vamos ficar num exemplo, que foi o que saiu na mídia e que eu acho que foi o mais rumoroso, o crédito do Grupo Caoa. Era um crédito judicialmente comprovado e periciado, né, em 3 bilhões de reais. O que aconteceu do crédito Caoa? Exatamente essa historinha que eu te contei aconteceu lá. O Carlos Alberto de Oliveira tomou um dinheiro emprestado, aplicou uma parte não sei aonde, depois disse que não devia nada. Perdeu em tudo quanto é instância, Caoa perdeu tudo quanto é instância, desconsiderada a pessoa física dele, porque ele fez essas operações na pessoa física, foram em cima das empresas, ele morreu no meio do caminho, foram em cima da viúva, de todo mundo lá, até que chegou um ponto que não tinha como, tem que pagar, são 3 bilhões. E ficava essa história e lá aconteceu uma coisa interessante, é um pequeno parênteses, que dentro dessa história de eles falar não devo nada e a massa falida deve sim, o juiz falou, vamos fazer o seguinte, junta os processos todos, chama um perito e fez uma pergunta muito simples ao perito. Perito,
Um diz que não deve nada, o outro diz que deve uma fortuna. Quanto é? Calcula para mim. E o perito chega em 3 bilhões de reais. No que isso vem aos autos, o Vânio corre lá e faz um acordo por 440 milhões. O que é uma coisa inimaginável, sabendo que o Grupo Caoa é um grupo rígido que tem plenas condições de pagar o que deve. Porque o acordo com desconto, por regra, pelo menos a minha experiência bancária, e insisto, é em outra instituição, você dá desconto ou faz acordo quando aquele devedor ele não tem capacidade de pagamento. O que há por trás dessa ação muito estranha do interventor e do administrador, hoje administrador da massa falida, para diminuir uma dívida gigantesca de 3 bilhões para 400 milhões. Ele também, você acha que a Caoa está pagando ele para fazer isso ou não? Eu não posso afirmar isso, eu não tenho evidência, né? Seria despropositado da minha parte fazer uma afirmação dessa, mas o fato é que eu posso afirmar que causa uma estranheza enorme quando você assiste a uma operação dessa. E a Justiça está chancelando isso? Perfeitamente. A Justiça chancelou tudo. Então há um interesse maior em fazer uma... Essa é a perplexidade minha, e principalmente, mas não minha como advogado, mas do meu cliente, o doutor Edemar. E qual que é a questão? E aí, nisso eu posso afirmar categoricamente, se a Caoa se recebesse da Caoa, por exemplo, para ficar no único exemplo, o que fosse devido, ou pelo menos que se desse um desconto que não fosse exorbitante, que não fosse abusivo. Não estou dizendo até que não poderia dar desconto nenhum para acelerar, para resolver isso mais rápido e tudo mais, mas não de 90% ou mais de 80%, sei lá. Mas se isso fosse recebido, vamos imaginar que se fizesse um acordo de 2 bi, desse um desconto de 1 bi para a Caoa, a falência estava liquidada, estava resolvida. Porque pagar-se-ia todo mundo e você teria dinheiro sobrando ainda, uma vez que eu já disse que as dívidas elas não chegam a 1 bi. Para o leigo como eu, sim, soa muito estranho que tudo isso aconteça em prejuízo do Dr. Edemar Cid Ferreira, né? Isso é resultado de corrupção? Isso é resultado da justiça brasileira? Isso é resultado do interesse pessoal do Vânio Aguiar? Isso é resultado de quê? Me explica. Eu não tenho elementos para dizer do que isso é resultado. Evidentemente, eu não tenho informações e documentos para fazer uma afirmação imputando crimes ou o que quer que seja a quem. O fato que eu posso dizer é que, de fato, como te causa estranheza a qualquer do povo. Mas causa estranheza a justiça ou não causa? Não, a justiça não. A justiça diz que está tudo bem, que é isso mesmo. Foram comprados? Não posso afirmar, eu não tenho elementos para afirmar isso, para fazer uma afirmação dessa. Agora, o fato é, o que eu tenho elementos para afirmar é que isso acabaria com a falência. Talvez seja esse interesse, eu posso entender que é não chegar ao fim de nada nunca e continuar com esse processo ad calendas graecas. Muito bem. Vamos supor que o processo presume-se que vai terminar o ano que vem. Ou esse ano, ninguém sabe, né? Pouca gente sabe, devido à diversidade de interesses envolvidos. Uma vez terminado esse processo, o Dr. Edemar Cid Ferreira é um homem livre para ficar livre de todas as dívidas, vai ter um nome limpo, vamos dizer, em termos jocosos, no SPC, o CPF limpo e voltará com o Banco Santos. É possível isso? Não? Mesmo ele chegando perto dos 80 anos? Eu entendo que sim, eu não sei se ele tem esse interesse, né, de voltar a operar no mercado, mas eu entendo que sim, porque até onde eu tenho conhecimento, como eu disse, eu não sou o advogado criminalista dele, eu não sei como que estão os processos criminais.
O que eu tenho notícia é que eles estão caminhando para o fim e para a absolvição. Mas eu não vou falar desses processos porque eu não os acompanho, eu poderia cometer alguma impropriedade que eu não quero cometê-la. Do ponto de vista civil do processo de falência, a condenação do doutor Edemar é honrar as dívidas dos credores. Se essas dívidas forem honradas, eu entendo que ele está reabilitado, né? Nós poderíamos pedir a reabilitação, inclusive, da instituição financeira, na minha ótica, porque o doutor Edemar, na realidade, ele não é falido, isso é uma... A gente se refere a ele, às vezes, como falido, mas é uma impropriedade. Ele nunca faliu. Quem faliu foi o conglomerado financeiro dele, né? E a lei diz que o conglomerado, pagos os credores, ele se reabilita. Então, em tese, o Banco Santos poderia voltar até a operar. É claro que ele teria que cumprir uma série de regras do Banco Central, de capitalização, nomeação de diretores, enfim, uma série de regras lá que o Banco Central exigiria dele. Mas, em tese, o Banco Santos estaria reabilitado para voltar ao mercado. Última pergunta. Qual o recado que você daria para o administrador na massa falida hoje? O recado que eu daria, eu não sei se cabe a mim dar recados ao administrador, né? Porque como advogado eu falo com o juiz. Eu acho que o recado que eu daria ao Poder Judiciário, se me permite essa corrigenda, é que a gente tem que dar fim a esse processo, dar um bom fim. É um processo que pode terminar em bom termo, eventualmente, até como eu disse, em tese, com a reabilitação do banco, que pode voltar, inclusive, a operar, tá certo? Que eu imagino que, como você disse, não seria com o próprio doutor Edemar, que já está com 80 anos de idade, mas para a sociedade brasileira seria mais consentâneo, mais favorável que você trouxesse a instituição financeira de volta, né, de algum modo, que você reabilitasse as operações, os empregos que ela gerou e todos os benefícios que ela trouxe à sociedade, do que você levar até não sei quando um processo de ódio contra uma única pessoa.